Mais uma vez eu quero cumprimentar a você e sua família com a paz do Senhor. Mais uma vez vamos meditar em um texto bíblico da palavra de Deus. Nesta feita, Salmo de número 42, versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Queridos irmãos, amigos, ouvintes, o salmista, neste momento em que escreve o Salmo de número 42, ele trata de uma necessidade que ele estava vivenciando. Se você ler todo o Salmo 42, você vai perceber de que o salmista ele está privado de ir ao templo, de ir ao culto, de ir à reunião dos santos, aonde eles adoravam a Deus. Havia circunstâncias que impediam que ele estivesse exercendo o culto coletivo com os demais irmãos. E ele toma, por exemplo, aqui, ou ele faz uma analogia, quando ele compara a sua situação como o servo, no versículo 1 que a gente leu. O servo fala do filho do veado. E ele diz o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Porque o salmista, ao escrever e descrever a sua situação, os seus problemas, em que estava passando, ele toma, por exemplo, o filho do veado e no momento em que ele está com sede. Se você ler a história, você vai encontrar que naquele tempo em que esse salmo foi escrito, em algum lugar em Jerusalém, na terra de Israel, os servos, eles por terem muita sede e a água ser escassa, naqueles lugares aonde habitava água, vinha muitos animais que o cervo, a partir daí, passaria a ser uma presa fácil para eles, como o leão, como a onça e outros animais que poderia tirar a sua vida. E a história conta que quando chegava o momento dele beber água, de cima dos montes, ele olhava e via água embaixo, mas em volta via também aqueles animais que poderia tirar a sua vida. E ele gritava de cima, com aquela sede, com a necessidade de tomar água, ele gritava em grandes gritos. E o salmista, ele compara aquela situação com a que ele está passando. E ele compara dizendo: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, suspira também assim a minha alma por ti. Uma coisa que eu acho muito importante aqui é que, ainda falando do filho do veado, apesar dele ter aquele perigo constante, eminente, em volta da água, onde ele poderia matar sua sede, apesar disso, todavia, ele sentia desejo de chegar à água. Ele sentia desejo de se aproximar. E Davi disse: eu também sinto desejo. Davi estava, ou o salmista, melhor dizendo, estava limitado, privado dessa oportunidade, mas ele disse: a minha alma suspira por ti. O que eu deduzo e quero passar para você neste momento é que, apesar de qualquer situação que esteja te impedindo de desenvolver a sua fé, desenvolver o seu culto no templo, você não é mais aquele, você não está tendo aquela oportunidade que você já teve em dias passados, em tempos passados.
mas nunca deixe o desejo sumir do seu coração. Ele disse: a minha alma suspira. A expressão suspira fala de um desejo intenso, de uma vontade forte que dominava o coração do salmista por estar na casa de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, nunca deixe que esse desejo de servir a Deus, de estar na presença de Deus, desapareça de você. Por maior que seja a turbulência, por maior que sejam os problemas, por maior que seja a situação adversa em que você está envolvido, não permita que nada roube esse desejo do seu coração, de você desenvolver a comunhão com Deus, o culto com o Senhor. Isso é muito importante. Nós temos na Bíblia Sagrada homens que foram impedidos de servir a Deus na sua inteireza, na sua maior expressão. Eles foram impedidos, sim, mas eles nunca permitiram que tirasse do seu coração o desejo de estar perto do Senhor. Porque, meus queridos irmãos, as dificuldades elas passam. A Bíblia diz que a luta pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ela vem pelo amanhecer, tá certo? A dificuldade que você passa hoje, ela pode não existir amanhã, desde que você fique firme com o Senhor. E Deus cuidará do amanhã. Deus cuidará do seu amanhã. Ele tem uma novidade para te revelar. Então o salmista ele disse: como o servo brama, como o servo grita pelas correntes das águas, a minha alma faz o mesmo pelo Senhor, meu Deus. Tenha sede de Deus. Tenha sede das coisas de Deus. No versículo 1 ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Olha que coisa interessante. Do Deus vivo, ele diz, do Deus vivo. Ele diz: quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Lembra que eu disse há pouco que o salmista Davi, o salmista que escreveu este salmo, ele estava privado? Alguma situação adversa acontecia que ele não podia ir ao culto? Olha o que ele diz aqui. Quando isso vai terminar? Quando isso vai cessar? Que hora eu poderei voltar ao culto? Eu poderei voltar a desenvolver a minha comunhão com Deus? Eu não sei, talvez você possa estar impedido por uma enfermidade, por uma circunstância de enfermidade. Está no leito, você sofreu algum acidente, você tem alguma coisa que está te impedindo, mas o Deus que falou com o salmista, é o mesmo Deus que fala contigo. O mesmo Deus que o salmista serviu é o mesmo que você está servindo. Ele não mudou. Eu mudo, você muda. A gente muda conforme as circunstâncias da vida. Mas Deus, ele segue o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se essa é a realidade que você está vivendo, não te desespere nem te desanime, porque o Senhor Deus, ele proverá o amanhã para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, você, a sua amada família. E eu lhe peço que você compartilhe este vídeo, você dê um like, você faça qualquer comentário nesse vídeo e se inscreva. Fazendo tudo isso, você vai estar ajudando esse canal a crescer. O YouTube vai entender que você está achando importante o conteúdo que aqui é apresentado. E todas as vezes que um novo vídeo for lançado, ele vai notificar você, vai enviar para você. E mais, ele vai estar enviando para outras pessoas. Então, compartilhe, se inscreva, dê um like e faça o seu comentário. E que Deus te abençoe, você e a sua amada família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.